Seja bem-vindo ao canal Minutos de Biologia, professor Cristiano Nogueira. Desde já, curta aí, faça a sua inscrição no canal para que não só essa, mas outras aulas possam chegar até você, ok? Então vamos lá, vamos aos estudos de ecologia. E o assunto de hoje é relações ecológicas, tá ok? Então, sem perder tempo, vamos aos estudos. Olha o tema de hoje, relações ecológicas. Então, a ecologia, ela se preocupa em estudar a ecobiose e a alelobiose. O que seria a ecobiose? É o estudo da relação entre os seres vivos e o meio ambiente, enquanto que a alelobiose, que é o tema da aula de hoje, é o estudo da relação entre os seres vivos. Nesse caso, as relações ecológicas, que é, nesse caso, a alelobiose, lembra? Estudo da relação entre os seres vivos. Essa relação, ela pode ser harmônica, mas também pode ser o quê? Desarmônica. Como o nome já está falando. Relação harmônica, ela, obviamente, traz harmonia, que pode ser positiva para um, e para o outro também, ó, positiva. Mas também ela pode ser positiva para um determinado ser vivo e para o outro, tanto faz, é indiferente, o que é representado aqui pelo zero. Agora, tem relações que elas são desarmônicas, tem relações ecológicas que elas são desarmônicas, como o próprio nome já está falando, positiva para um e para o outro traz prejuízos. Agora, dentro dessas relações ecológicas, nós vamos estudar esse conjunto aqui de relações ecológicas, muito interessante, vários exemplos, dá para você entender um pouco mais a natureza. Então, para trazer todos esses exemplos, antes de falar de todas elas, vamos entender que as relações harmônicas, elas podem ser do tipo intraespecífica. Como assim? Intra, lembra? Por exemplo, você vai receber uma injeção intramuscular, dentro do músculo, não é isso? Então, esse intra traz a ideia de que é entre seres da mesma espécie, que é também conhecida como xenobiose. É uma relação harmônica, traz benefício para um, benefício para o outro, ou pode trazer benefício para um, para o outro, tanto faz. Nesse caso, a xenobiose é a relação harmônica entre seres da mesma espécie ou intraespecífica. Falaremos depois da relação harmônica do tipo interespecífica. Como assim interespecífica? É a relação harmônica entre seres de espécies diferentes, do tipo aloiobiose. A aloiobiose é a relação harmônica entre seres de espécies diferentes e também tem vários tipos aqui para a gente trabalhar. Tranquilo então? Então falaremos das relações ecológicas e, nesse caso, também conhecida como alelobiose. Fechou? Vamos que vamos? Vamos trabalhar. A primeira é a relação harmônica do tipo intraespecífica, entre seres da mesma espécie, conhecida como colônia. O que seria uma colônia? Colônia é o agrupamento de seres da mesma espécie, mas tem dois tipos nesse caso. Tem dois tipos. Nós temos a colônia, que é chamada de heteromorfa, e nós temos a colônia, que é caracterizada como isomorfa. Então, são seres que têm uma relação física. Como assim? Eles têm um contato físico. Esse contato físico gera uma dependência de um em relação ao outro, de tal maneira que um trabalha ajudando o outro, e existe esse contato físico. E nesse caso, nós temos como exemplo o coral. Esse contato, essa ligação entre eles, ela pode estabelecer um benefício para o grupo, de modo que eles podem até dividir o trabalho. Nós temos, por exemplo, o coral, a relação do tipo colônia heteromorfa, ou seja, seres dentro de alguns corais. Nós temos um animal chamado de obélia. Obélia é parente ali da água-viva, por exemplo, aqueles animais que queimam, são os quinidários. Os quinidários que têm aquelas células urticantes que projetam no corpo ali do indivíduo e pode até queimar.
os quinidários, nesse grupo, ele tem, por exemplo, um determinado animal que ele é responsável por uma estrutura que é para capturar o alimento. É chamada de gastrozoide. Tem os seus tentáculos ali. Vê um peixe, captura. Então, são células urticantes que esse gastrozoide tem, de tal maneira que o peixe está passando aqui, ele é capaz de fazer essa captura com aquelas células urticantes que a água viva tem. Só que conectado aqui, como eu disse, a adesão entre eles, e um depende do outro ali nessa colônia, tem um outro animal nesse grupo que está falando assim, ó, eu vou ficar conectado em você enquanto você está aqui capturando o alimento, eu, gonozoide, vou estar aqui responsável pela produção. Olha o nome, gonozoide, já lembra gônadas, ou seja, está associado com reprodução. Então esse gonozoide, ele vai arrancando alguns pedaços dele aqui, sofrendo o que é chamado de fragmentação e dando origem a águas vivas. Águas vivas. Repara para você ver, são seres que estão juntos, ligados anatomicamente. O gastrozoide, com seus tentáculos, capturando o peixe, digere esse peixe, o alimento que vai para ele, chega até o gonozoide. Enquanto que esse gonozoide ele vai liberando algumas águas vivas que vão dar processo à reprodução. Vocês perceberam então que nós temos animais que se juntam para trabalhar, dividindo as suas funções, dependendo um do outro. Isso é característico de uma colônia. Tranquilo? Agora, tem a colônia que é do tipo isomorfa. Aqui é hétero. São diferentes, gastrozoide, gonozoide, no caso do coral. Agora, nós temos as bactérias iguais. Então, nesse caso, olha para você ver. Nós temos aqui, por exemplo, essa bactéria, ok? E que tem, nesse caso, um formato parecido com essa bactéria. Tranquilo. Então, são seres que estão juntos, faz essa divisão de trabalho entre eles, mas, de certa forma, pode viver até certo ponto separado. É possível, no caso das bactérias, você ver bactérias isoladas em algum momento, certo? Mas naquele grupo que você está enxergando, todas elas apresentam a mesma forma. Então, por isso que fala que é colônia isomorfa, formas iso, iguais. Então, colônias, seres que vivem juntos, podem ser diferentes, podem ser iguais, há uma divisão de trabalho, uma dependência entre eles. Fechou? Agora, olha lá. Relação harmônica intraespecífica do tipo sociedade. O que seria a sociedade? Sem inventar demais, vamos pensar nas abelhas, né? Todo mundo conhece os personagens da colmeia. Tem o zangão, tem a abelha rainha, tem a operária. Então, seres que vivem juntos para dividir as suas funções, mas quando eu digo juntos, não quer dizer que eles estão anatomicamente juntos, eles estão dentro da colmeia. O zangão não está anatomicamente colado ali na abelha rainha, colado ali na operária. São seres que podem viver o quê? Separados, mas há uma dependência deles na divisão de trabalho. Enquanto que colônia não. Contato, colados. Sociedade não. Eles estão dividindo funções. Só que nesse caso, essas funções beneficiam o todo. Vamos pensar lá na colmeia. Abelha rainha, reprodução. Abelha rainha, reprodução. Zangão, reprodução. Enquanto que a operária está lá responsável, como o próprio nome já está falando, na produção do mel, da geleia real. Enfim, é um animal extremamente importante e todos eles realizando as suas respectivas funções em benefício do todo. Isso é chamado de sociedade. Tranquilo? Isso acontece nos cupinos, formigueiro, etc. Agora lá, gregarismo. O que seria esse gregarismo? Olha, os animais ficam agregados, reunidos, ligados, mas tem interesse por trás disso aí do tipo, não é o tempo todo. Isso às vezes é por conveniência. Já ouviu a expressão, a união faz a força? Pois é bem próximo disso aqui. Então nós temos, exemplo, lagartas. É muito comum, você percebe isso às vezes,
Quando num determinado vegetal você vê aquele monte de lagartas ali reunidas em determinado tronco se alimentando. Então, essa união pode fazer com que elimine até alguns cheiros mais fétidos ali, algum odor mais fétido, melhor dizendo, né? E isso pode afastar alguns predadores por causa dessa união. É possível golfinho. O golfinho, na hora que ele vai fazer a sua pesca, eles cercam aquele cardume ali e essa estratégia favorece o grupo. Então, eles estão agregados temporariamente para exercer uma melhor captura do alimento. Por conveniência, interessante. Vamos fazer uma união para gerar mais força entre nós. O lobo, na hora que vai caçar, ele pode fazer a reunião, o seu grupo, para cercar a presa e potencializa a captura desse alimento. Nós temos também situações que visam o quê? Acasalar. Juntam-se para facilitar o processo de acasalamento. Pode ser para se proteger determinado predador, vem na direção daquele animal, sozinho ele não é ninguém, mas quando ele está em grupo, os gnus, por exemplo, gnu, um animal ali, só para você relembrar aí, parece meio que um boi ali, por exemplo, sozinho e 5 leões ali. O gnu vai ser atacado, mas quando aquele monte de gnu se reúne com o seu chifre apontado ali para aqueles leões, os gnus ficam mais poderosos. Então, é uma situação de gregarismo para se proteger contra aqueles leões. Para alimentar, para capturar alimento também, sozinho eu não consigo, mas próximo da parceria, isso aí com certeza vai se potencializar, certo? E tem também a situação de migração. Às vezes, migrar sozinho é mais perigoso, mas em conjunto, isso aí vai facilitar o meu processo migratório. Então, você percebe que gregarismo pode ser por um longo tempo, mas também, obviamente, pode ser por uma situação esporádica de captura, de acasalamento, de proteção, de migração. Beleza? Tranquilo? Então, até agora nós vimos relação harmônica intraespecífica do tipo colônia, sociedade e gregarismo. O que vem agora? Olha lá. Presta atenção. Relação harmônica do tipo interespecífica, também conhecida como aloiobiose. Nesse caso aqui, interespecífica, chamada de protocooperação, mutualismo, comensalismo. Olha, bem explorado em prova de vestibular. Pensando em vestibular, esses o pessoal cobra muito, viu? Vamos prestar atenção aqui, legal. Por favor, não vá confundir protocooperação com mutualismo não, hein? A relação harmônica interespecífica chamada de protocooperação é aquela onde eu te ajudo, você me ajuda. E mutualismo? Eu te ajudo, você me ajuda. Confuso, Cris. Porque aqui eu te ajudo, você me ajuda. Protocooperação. Mutualismo. Eu te ajudo, você me ajuda. Mesma coisa, só que tem um detalhe aí diferente. Qual que é? Aqui não é obrigatório. Aqui, mutualismo, é obrigatório. É obrigatório. Não vivo sem você. Sem você, eu morro. Então, nesse caso, é o mutualismo. Protocooperação, exemplo. Olha que exemplo legal. Fruto do lobo e o lobo. O lobo, animal carnívoro, mas é possível que ele, em algum momento, vê um determinado vegetal chamado fruto do lobo. O fruto cai, o lobo se alimenta desse fruto, esse fruto passa pelo sistema digestório desse lobo. Ao passar pelo sistema digestório, ocorre um processo chamado de escarificação, ou seja, o ácido clorídrico presente no estômago desse animal vai rachar, ou seja, escarificar a semente desse fruto do lobo. E, além disso, vai fazer com que esse vegetal, sendo carreado pelo sistema digestório desse animal, movimente. Olha para você ver, o vegetal, o que mais poderia acontecer é o seu fruto cair aqui e a sua semente germinar aqui mesmo. Mas quando o lobo se alimenta, vai permitir que essa semente movimente para cá, movimente para lá, e isso vai favorecer a dispersão. A dispersão. Aqui tem a planta mãe, só que essa planta filha, que está a semente lá dentro desse animal, vai movimentar. Isso ajuda na dispersão do vegetal. Isso é ótimo. Além disso,
que é chamado de zoocoria, ou seja, a semente sendo transportada por um zoo, por um animal. Isso ajuda na dispersão da semente e favorece a germinação. Por quê? Quando passa pelo sistema digestório desse animal, o ácido corrói esse envoltório da semente e o animal defeca e germina mais rápido. Olha que legal, germina. Então a planta foi beneficiada de duas formas: dispersou, zoocoria, dispersão da semente através do animal, e além disso, facilitou o processo de germinação. Olha, mas o que o lobo está ganhando com isso? Alimento, alimento. Está diversificando sua alimentação, certo? O fruto do lobo germinaria sem o lobo? Sim, com certeza. O lobo, ele poderia se virar e comer um outro alimento ali? Poderia, mas juntos eles se ajudam, potencializa a qualidade de vida deles, correto? Isso é o que a gente chama de protocooperação. Agora, e mutualismo? Eu te ajudo e você me ajuda, só que não dá para viver separado. Exemplo, nossa, super conhecido, líquen. Mistura de alga mais fungo, alga mais fungo. Essas algas, 75% clorófitas, ou também conhecidas como algas verdes, e 25% dessas algas que fazem parte dessa relação, cianobactérias. Cianobactérias, e aí nós temos também micorrizas. O que seriam isso aí? Essas micorrizas, fungo na raiz. No primeiro momento você olha, ui, fungo na raiz, isso é bom. Porque dá a impressão que está parasitando. Não, esses fungos, principalmente os ascomicetos, também chamados de basidiomicetos, outro grupo que representa isso aqui, os basidiomicetos, podem estar presentes nas raízes de plantas extremamente importantes, como macieiras e vários vegetais por aí, pinheiros. Nesse caso, esse fungo vai ajudar o vegetal e o vegetal vai ajudar o fungo. Rhizobium, bactéria presente na raiz das leguminosas. Então, a leguminosa, feijão, por exemplo, ajuda a bactéria e a bactéria ajuda o feijão. Vamos dar uma relembrada nisso aqui, como é que isso acontece? Líquen, ele pode ser encontrado até no deserto. Vamos fazer um risquinho aqui, ó, para você ver. Imagina que isso aqui, ó, é a rocha lá no deserto. Uma grande rocha lá no deserto. Olha lá, uma rocha lá no deserto. E você aqui, ó, olha você aqui, ó, lindo e maravilhoso. O que acontece? De repente, você olha sobre uma rocha e vê lá, ó, as hifas do fungo. São filamentos que o fungo tem. O esporo do fungo cai em determinado local e começa a emitir uma célula alongada, chamada de hifas. Hifas. O que ocorre? Nesse caso, colado nessas hifas, tem as algas. Colado tem as algas. Então, é uma mistura de alga mais fungo. Se está no deserto, o que precisa ser feito para que a alga tenha condições de realizar fotossíntese? Poxa, luz. A alga precisa de luz. Deserto não falta. Então, alga, representada por essa bolinha vermelha aqui, toma luz. O que a alga precisa também? Ela precisa de CO2, certo? Mas o que está faltando para a alga? Minerais, está faltando água. Mas como é que ela vai conseguir essa água lá no deserto? As hifas do fungo. O fungo, ele tem a capacidade de absorver água da atmosfera. Olha para você ver. Então, nesse caso, o fungo vai absorver a água, o fungo absorve a água e ele é capaz de retirar os minerais até da rocha, certo? Então, eu, fungo, vou absorver água e minerais. Para você, alga, vai capturar CO2 e luz, produz glicose. Você, alga, se alimenta dessa glicose e me dá também. Então, eu te ajudo a fazer fotossíntese, você produz glicose e alga e devolve isso para mim. Se o líquen, se o fungo morrer, a alga morre e vice-versa. Então, não dá para separar os dois. Micorriza, os fungos presentes na raiz de uma planta. Então, olha aqui para você ver. Vamos apagar essa situação aqui, ó. Vou apagar, ó. Tchau, dê tchau aí para o líquen. Vamos apagar aqui, ó. Olha para você ver. Como é que vai ser agora? Agora, vamos desenhar a raiz, ó. Olha lá. Tá lá o vegetal. Vegetal. Esse vegetal tem a sua raiz, que é responsável pela fixação, absorção de água e minerais. Só que, o que acontece?
o fungo, ó, um cogumelo aqui, vamos desenhar um cogumelo aqui, ó. As hifas, eu já disse para você que hifa são células alongadas dos fungos, não é isso? Então as hifas, elas penetram, ó, elas penetram lá dentro da raiz. E ao penetrar dentro da raiz, essas raízes elas vão ramificando. Perdão, essas hifas, as hifas, elas vão ramificando, ramificando, ramificando. E o que a hifa vai ajudar a raiz a fazer? Se tiver alguma matéria orgânica aqui, o fungo decompõe isso. E ao decompor, vai absorver esses nutrientes, levar para o vegetal aumenta a capacidade de absorção de nutrientes. Que lindo! E aí, ó, esses nutrientes sobem para as folhas, vai ser usado isso na fotossíntese, as folhas produzem glicose e esses nutrientes vão descer até o fungo. Ó, que legal! Eu sou o fungo, ajudo na absorção de nutrientes, sobe até a folha, faz fotossíntese, glicose, desce para mim também. A raiz se alimenta e os fungos também. Eu te ajudo, você me ajuda. Se eu morrer, você morre também. E, por fim, Rhizobium, bactéria Rhizobium na raiz das leguminosas. Todos os vegetais, obviamente, vai precisar de nitrogênio. Nitrogênio não dá para ser absorvido na forma de N2, atmosférico. Então, o que essas bactérias fazem? Elas transformam o nitrogênio numa forma que já dá para ser mais absorvida pelo vegetal. Por exemplo, amônio. E aí o vegetal absorve isso e vai produzir os seus aminoácidos. Olha que legal! Então, a bactéria que faz a fixação do nitrogênio, ou seja, pega o nitrogênio e converte numa forma que o vegetal consegue absorver. E esse vegetal absorvendo esse nitrogênio forma aminoácido. Que bacana, hein? E o que a bactéria ganha com isso? A bactéria vai facilitar o metabolismo desse vegetal, ele vai fazer fotossíntese, produz glicose e obviamente vai chegar para ela também. Eu te ajudo, você me ajuda. Se eu morrer, você morre também. Não dá para separar. Isso gera gráfico, sabia? Isso gera um gráfico, que tem aluno que erra em prova, mas você não vai errar. Quer ver? Presta atenção. Cris, eu confundo protocooperação com mutualismo. Não confunde mais. Lembrar. Eu te ajudo, você me ajuda. Mas pode viver separado. Mutualismo. Eu te ajudo, você me ajuda. Mas não tem como separar, não. Olha o gráfico. Olha o gráfico. Ó. Presta atenção. Olha aqui. Presta atenção. Nós temos aqui esse gráfico que mostra o seguinte. Esse gráfico aqui, ó, está mostrando o seguinte. Porcentagem de indivíduos em função do tempo. População, aqui, ó. População A, beleza? Aqui, ó, vamos ficar aqui que é melhor para você aqui, ó. Aqui fica top, top, quer ver? Vou ficar aqui. Então nós temos população A, população B, vivendo juntos, ok? Porcentagem de indivíduos da população A, porcentagem de indivíduos da população B, por unidade de tempo. Tá, joia. Todo mundo feliz, sobrevivendo, legal. Só que esses indivíduos foram separados. Esses indivíduos foram separados. Olha o que aconteceu com o gráfico da população A e olha o que aconteceu com o gráfico da população B. Tá claro? Aí te pergunta, baseado no gráfico, podemos afirmar que trata-se de qual tipo de relação ecológica? Aí tá lá o gabarito lá te perguntando lá, vamos lá, colônia, sociedade, uma coisa assim. Enfim, normalmente, uma situação como essa em vestibular é colocada a opção de protocooperação, mutualismo, vamos supor, comensalismo, que eu vou explicar daqui a pouco, e competição. O aluno fica meio confuso, principalmente nessas duas opções. Mas, gente, se está junto, está sobrevivendo, está bom para os dois, e se separou, a taxa de crescimento dos indivíduos aqui foi a 0, é porque eu preciso de você, você precisa de mim. Separados, como está mostrando aqui, morre. Então, esse gráfico, sendo dado antes e sendo dado depois, caracteriza o mutualismo. Tranquilo? Como é que seria esse gráfico de protocooperação? Olha para você ver. Vamos apagar aqui, ó. Quer ver? Como é que seria esse gráfico de, ó, quer ver? A protocooperação. Mostra esse
juntos, e depois mostra assim para você, ó. Eles separados ficaram assim, quer ver, ó? Olha lá. Ficou assim, ó. Ó. Vou dar uma quedinha aqui, ó. Ó. Opa. E vou dar uma diminuída aqui também, ó. Ó lá, ó. Repara que o gráfico não está descendo na descendente aqui, de modo que está falando que eles foram eliminados. Não. A população aqui está maior, a população aqui agora está menor. Eles sobrevivem separados. No entanto, o número de indivíduos aqui, ele é menor, porque eles precisavam um do outro, juntos eles se beneficiam, mas nesse caso aí, não dá para ter o mesmo rendimento se comparar quando eles estavam juntos. Então, nesse caso, nós temos um monte de exemplo de proto-cooperação, mas fica a ideia para você lembrar aí. Comensalismo! Então, vamos, ó, não perde o fio da meada, não. Vamos continuar? Relação harmônica do tipo quê? Interespecífica entre seres de espécies diferentes, mas agora comensalismo. Lembra da palavra resto? Resto. Para saber o que é comensalismo, lembre da palavra resto. Resto. Um ser se alimenta de restos deixados pelo outro. Olha para você ver. Poxa, se você vai liberar aquilo, se não te interessa, é resto. O animal vai lá e come. Vai te prejudicar? Não, é resto. É uma sobra. Então, é uma relação que a gente fala que é positiva para um e para o outro é o quê? Zero. Tanto faz. Vários exemplos. Olha aqui. O comensalismo, que é também chamado de trofobiose. Comensalismo, que também é chamado de quê? Trofobiose. Nós temos como exemplo Candida albicans. Candida albicans. Fungo na boca do ser humano tem na glande lá do pênis. É um fungo que também está presente na vagina. Então, o que acontece? Esse fungo faz parte do seu organismo, faz parte do meu organismo. Muitas vezes a gente nem percebe a presença dele. Por quê? Resto. Ele se alimenta de restos presentes no nosso organismo. Mas de vez em quando as pessoas têm candidíase, vulgarmente conhecida como sapinho, ou menos conhecida como monilíase. Mas aí é porque o fungo saiu da condição de comensal, isso acontece por vários fatores, a gente pode até discutir aqui, e aí ele saiu dessa condição para uma condição de parasita. É possível, certo? Vou falar rapidinho aqui alguns fatores que podem levar a esse ser vivo sair de comensal para parasita. Exemplo, você toma antibiótico é para matar principalmente a bactéria. Aí ao tomar antibiótico demais, mata as bactérias que competiam com esse fungo na sua boca. Então, vamos supor que tinha 10 moléculas de sacarose, tinha 10 sacaroses lá na sua boca. 5 seria para o fungo, 5 para as bactérias. Só que você tomou antibiótico demais, muito antibiótico. A população de bactéria diminui. Aí o fungo olha para um lado, para o outro, opa, sobrou mais açúcar. Eu vou comer mais açúcar. Só que esse comer mais açúcar, o fungo multiplica mais. E quando ele está presente na sua boca, esse excesso de fungo, ele pode começar a olhar para um lado, para o outro, eita, eu comi, multipliquei e agora não tem mais essa grande quantidade de comida. Eu vou começar a me alimentar do tecido presente na boca dessa pessoa, né? Da mucosa. Tranquilo? Então tá. Qual o outro exemplo? O que poderia levar a esse processo também? Pode ser queda de imunidade. Tem gente, por exemplo, vamos supor, HIV positivo, caiu a imunidade e o fungo aproveita a situação. Uma pessoa que por exemplo, ali faz quimioterapia, a imunidade cai, pode evoluir para uma multiplicação excessiva. Uma pessoa que está com diabetes pode sair sim da forma de comensal para parasita. Tranquilo? Mas saiba, comensalismo, ser que se alimenta de restos deixados pelo outro. E. coli. O que seria esse E. coli? Bactéria que está na nossa flora intestinal, Escherichia coli. Já ouviu falar do coliforme fecal? Ela faz parte desses coliformes fecais, que muita gente pensa erroneamente, que parece que dá a impressão que são fezes ali boiando na água. Não é. Coliforme fecal, por favor, não pense errado. Coliforme fecal são bactérias presentes no nosso sistema digestório. Agora pensa, se essa bactéria, igual a Escherichia coli, que está aí em você, que está em mim, se alimentando de restos, você nem percebe direito, se ela é encontrada no ambiente aquático, o que significa? Bom, eu estou fazendo a eliminação das minhas fezes e o esgoto está caindo naquele rio, está caindo naquele mar,
está presente em algum alimento. Então, ele pode indicar que, da mesma forma que essa bactéria chegou lá, esse coliforme fecal, pode chegar também a algum micro-organismo mais virulento, mais patogênico. Tranquilo? Então, vamos lá. Escherichia coli, Candida albicans estabelece com você e comigo uma relação chamada de comensalismo. Lógico, pode vir em algumas situações sair dessa relação e virar o quê? Um parasita. Agora vamos lá, continuando, relação harmônica interespecífica do tipo inquilinismo. Como é que é isso? O nome já está falando, inquilino, um ser usa o outro como moradia. Então nós temos tem um peixinho, por exemplo, que ele é capaz de entrar no holotúria, ou seja, no pepino do mar, Um pepino do mar, que é o equinodermo, esse peixe, ele simplesmente, ele vê lá um predador, aí esse pepino do mar tá lá, quietinho lá, e de repente ele entra no ânus desse animal, para poder se esconder de determinado tipo de predador. Olha que bicho esperto, hein? Então ele está sendo um inquilino ali, mas ele não traz o prejuízo para o chamado holotúria, ou seja, nesse caso, o pepino do mar, ok? Tem aí um tipo de inquilinismo que é chamado de epifitismo. Ó, é muito comum as questões de vestibular falarem assim, Mata Atlântica, Amazônia, são locais onde tem muitas plantas epífitas. Sim, porque, olha para você ver, árvores de grande porte. Eu sou orquídea, eu sou uma bromélia, sou uma planta de pequeno porte. Poxa, eu olho para cá, tem uma planta grande. Como é que eu vou encarar? A luz não está chegando até mim. Então, nesse caso, eu sou uma planta que usa uma outra como suporte, facilita até a captura de energia luminosa. Então, são chamadas de plantas epífitas. Isso acontece muito com a orquídea, acontece com as bromélias. Fechou? Tranquilo? Beleza! Então, isso é chamado de epifitismo. Fica ligado, hein? Tem muitos biomas brasileiros, igual a Amazônia, a Mata Atlântica, que tem muitas plantas epífitas, ok? Olha lá, relação harmônica interespecífica do tipo forésia. Como é que é esse forésia? Tranquilo, sem estresse, você foi usado por um vegetal. Eu também já fui. Você já passou por essa experiência? Você está caminhando, de repente, você vê lá um carrapicho grudado em você, na barra da calça, puxa vida. Aí você vai fazer aquilo que o vegetal queria, ou seja, você vai retirar e jogar aquele carrapicho, você está dispersando esse vegetal. Então ele te usou como uma forma de transporte. Então é um ser que usa outro como transporte, é o carrapicho grudado no pelo dos animais, é o carrapicho grudado no nosso corpo, então isso é chamado de forésia. Um ser usa o outro como meio de transporte, não traz prejuízo, ok? Vamos pro final, galera, vamos pro final. Relação, desarmônica, do tipo que intraespecífica, a chamada cenobiose. Então, nesse caso aí, a relação desarmônica entre seres da mesma espécie pode ser do tipo competição. E ela, obviamente, é boa. Nas aulas anteriores eu cheguei a falar para vocês a respeito de crescimento populacional. Falei para vocês, quando determinado ser vivo chega num local, qual a tendência natural dele? Crescer, multiplicar. Então, inicialmente, a população vai crescendo porque tem comida para todo mundo, tem espaço, tem oxigênio, então é uma maravilha isso aí. Só que vai chegar num momento onde o número de representantes vai estar grande demais. Então, o que vai existir entre nós? Competição. E se nós somos seres da mesma espécie, por exemplo, bovinos no pasto, equinos, cavalo, égua, no pasto, vai ter competição? Sim. De qual tipo? Então, se tem bois e vacas ali no pasto, eles vão competir pelo alimento, pelo espaço e pela reprodução. Certo? Tranquilo? Então, nesse caso, a mesma coisa acontece com os equinos. Vão competir pelo espaço, pelo alimento e pela reprodução. De tal modo que aquele crescimento exponencial da população vai entrar em equilíbrio. Então, a competição ela é extremamente importante até mesmo para ganhar equilíbrio naquela população. Agora, vamos lá. Relação desarmônica intraespecífica do tipo canibalismo. Normalmente as pessoas pensam fora do contexto ecológico e falam canibalismo, um ser come o outro da mesma espécie. Tá, puxa, mas
Qual o valor ecológico disso? Tem que pensar de forma mais profunda. Então, nesse caso aí, o canibalismo que acontece pode acontecer com peixes, aracnídeos. A viúva negra, por exemplo, o pessoal fala muito dessa história. Gafanhoto também é capaz de fazer isso. Alguns felinos também é capaz de fazer isso. Então, é possível uma superpopulação. Exemplo, são peixes que chegaram em determinado ambiente, esses peixes superpopularam. E ao superpopular, começa a faltar comida para os adultos, por exemplo. Então, o que eles podem fazer? Comer os seus próprios filhotes para sobreviver. Então, ajuda no controle populacional. O que mais que poderia explicar esse canibalismo? Poderia também ser para evitar, olha que legal esse raciocínio, evitar casamento consanguíneo. Como assim? Imagina, se porventura aqui tem um determinado animal que já reproduziu com a fêmea. Um determinado macho já reproduziu com a fêmea, pegou o seu espermatozoide e colocou dentro lá do aparelho reprodutor da fêmea. E aí ela vai já ter essa linhagem aqui, esses descendentes que são filhos desse macho. Agora, esses filhos vão crescer novamente, para poder dar sequência nessa reprodução com a fêmea? Não pode. Por quê? Daqui a pouco, esse macho vai estar fazendo sexo com as suas próprias filhas. Isso pode fazer com que genes defeituosos se aproximem nessa população. Então é mais ou menos assim, ó, eu já usei o seu material genético, então eu não vou usar mais. Eu vou simplesmente me alimentar de você, macho, porque a sua genética já está agora presente nos meus descendentes. Não vou fazer novamente sexo com você para que os filhos que estão aparecendo aqui nesse espaço seja novamente seu? Não, eu quero variabilidade genética. E tem alguns autores que chegam a falar o seguinte: canibalismo ajuda a purificar a raça. Como assim? Aqueles que têm características defeituosas, eles podem prejudicar o grupo, pode prejudicar. Aqueles que nasceram com deformações, aí os outros vão e se alimentam dele, para aquela genética ruim não espalhar no meio do grupo. Esse é o raciocínio aí de alguns autores em relação ao canibalismo. Fechou? Tranquilo? Vamos que vamos. Relação desarmônica do tipo que interespecífica, ou seja, aloiobiose. Competição. Ô bênçãos, nós já falamos da competição. A competição ela pode ser inter e a competição pode ser o quê? Intra. Intra ou inter. A única diferença aqui é o seguinte: se você está falando de bovinos e equinos no pasto, então os bois e os cavalos ali, eles vão competir um com o outro pelo alimento, vão competir pelo espaço, mas obviamente não vão competir pela reprodução. São fêmeas diferentes que eles gostam, ok? Então vamos lá. A relação interespecífica é chamada de predatismo. O predatismo, nós temos aí, por exemplo, o gafanhoto sendo alimentado lá pelo sapo. Então esse sapo está exercendo um controle sobre a população desse animal. Isso é caracterizado como predatismo. Tranquilo? Sem estresse aí nesse caso. Bom, vamos lá então. Olha aqui. Herbivorismo. Caracteriza-se o herbivorismo? O herbivorismo ele é caracterizado como se fosse um predatismo, mas é um tipo de predatismo onde existe uma relação entre o predador e não com o animal, mas nesse caso a relação é entre o predador e o vegetal. Tranquilo? Então, quando você está se apoderando ali de um belo alface, nós estamos exercendo o papel de herbivorismo. Agora, lembrar que nós somos aqueles que se alimentam de carne, carnívoro, nós somos aqueles que se alimentam de vegetal, ou seja, nós temos uma alimentação diversificada, nós somos os onívoros. Tranquilo? Vamos que vamos! Parasitismo. Bom, parasitismo, você sabe bem o que é. Nós temos o coronavírus que está deixando a gente bem estressado. É um ser que ele entra no organismo de um outro, ou ele pode estar também pelo lado de fora, retira nutrientes desse ser vivo e causa, obviamente, prejuízo. Ele pode causar prejuízo estando pelo lado de fora, aí é o ectoparasita, nós temos a sanguessuga, o Aedes aegypti, sugando o nutriente nosso, mas estando pelo lado de fora. Então é o ectoparasita.
endoparasita, nós temos aí uma giardia causando lá a giardíase, a entamoeba estolítica causando a disenteria amebiana, vários vermes por aí dentro do nosso organismo e causando esse tipo de parasitismo, endoparasitismo. Hemiiolo, hemi. O radical hemi aqui quer dizer parcial, é um parasita parcial. Aí, nesse caso, nós temos a erva de passarinho. Erva de passarinho é um vegetal que a gente pode falar que ele é mixotrófico. Mixar, misturar. Trófico, nutrir. Ele tem uma nutrição misturada. Como assim? Ele é autótrofo, faz fotossíntese, mas, ao mesmo tempo, a erva de passarinho retira nutriente de um outro vegetal. Nesse caso, ele retira água e minerais de um outro vegetal. Ele faz fotossíntese, mas é possível que algumas aves bicam na sua alimentação a semente dessa erva de passarinho. Aí o animalzinho vai lá, voa sobre determinado tronco, faz o cocô dele lá, e nessas fezes vai ter a semente da erva de passarinho. Esse vegetal ele vai crescer com suas raízes na direção do tronco desse vegetal e se alimentar da água e dos minerais desse vegetal para fazer a sua fotossíntese. Ele faz fotossíntese, por isso que a gente fala que ele é hemiparasita. Hemiparasita porque ele tem a capacidade de fazer fotossíntese, mas está se apoderando dos nutrientes de uma outra planta. Tranquilo? Olo, nesse caso aí, é um parasita total. Total. É o holoparasita. Esse é hemiparasita, esse é holoparasita. Ou seja, cipó-chumbo. Cipó-chumbo, por mais que seja um vegetal, olha que coisa interessante, ele é desprovido de clorofila. Ou seja, ele tem necessidade de pegar as suas raízes, que são chamadas de austórios. Olha o nome dessas raízes. Imagina, se aqui tivesse o chamado cipó-chumbo, ele estaria aqui, e as suas raízes penetrando aqui, para atingir o floema, para se alimentar do carboidrato produzido pelo outro vegetal. Então ele não tem a capacidade de fazer fotossíntese, por isso que ele é chamado de holoparasita, ok? Então ele penetra algumas raízes que são chamadas de austórios. Vou anotar aqui para você, raízes chamadas de austórios, que penetram ali, no vegetal e se alimentam dos nutrientes. Vamos que vamos para o final, galera! Relação desarmônica interespecífica chamada de amensalismo ou antibiose. Como é que é isso? Amensalismo ou antibiose é um tipo de competição. Só que é um tipo de competição especial, onde eu chego no local, lanço substância química aqui para você não resistir. Como assim? Olha, vamos lá. Famosa essa história aqui, Lembra como é que foi descoberta aí a famosa penicilina? Chega um fungo, esse fungo, na verdade, o cidadão estava cultivando dentro de uma placa de laboratório as bactérias. Aí, de repente, o esporo do fungo caiu nessa placa e o mofo começou a crescer, de tal maneira que o mofo, na medida que ele vai crescendo na direção das bactérias, ele produz alguma coisa que é antibio, ou seja, contra a vida dessas bactérias. Aí o pesquisador Alexander Fleming percebeu isso e falou, peraí, por que na medida que o mofo avança na direção das bactérias, as bactérias vão morrendo? Será que o fungo produz alguma coisa que é antibio, contra a vida das bactérias? Qual o nome científico desse fungo? Penicillium. Enfim, descobriu-se a famosa penicilina. Então, o fungo produz uma substância tóxica para impedir que a bactéria venha decompor, para impedir que exista essa competição. Isso é chamado de amensalismo ou o quê? Antibiose. Isso acontece também com algas que são responsáveis pela famosa maré vermelha, são os dinoflagelados, ok? E olha, já partindo para o finalzinho, Sinfilia ou esclavagismo é um tipo de escravidão. Eu vou te escravizar para que você possa trabalhar para mim. Como assim? Olha lá, nós sabemos que o famoso pulgão, o pulgão é um animalzinho que é danado para poder pegar lá o seu bico sugador e se alimentar do floema do vegetal. Então, por exemplo, vamos aqui, fazer aqui o nosso cantinho mágico aqui,
nosso cantinho mágico aqui, ó. Olha lá, esse cantinho mágico aqui. Então, tem lá um determinado vegetal, tá lá a sua folha e essas nervuras. Aí tem inseto que é chamado de pulgão, esse insetinho é danado. Aí ele vem aqui, ó, com o seu bico sugador e pica essas nervuras aqui. Na verdade, ele está picando aqui o floema e se alimenta desses nutrientes. Agora, o que acontece? O famoso animal chamado de formiga não consegue picar isso aqui e se alimentar de açúcar. O que a formiga faz? Esse açuquinho que sai aqui, ó, na região final do sistema digestório do pulgão, a formiga vem aqui e lambe isso aqui. Então, o que acontece? Ó, formiga, tem aquele aparelho bucal que é para poder cortar a folha. Eu não consigo me alimentar desse açúcar, mas formiga, eu vou te aprisionar, pulgão. Eu vou movimentar, você vai querer sair dessa folha, mas eu não deixo. Eu pego você aqui, coloco aqui, eu vou controlar a sua vida. Você vai ser meu escravo, pulgão, de tal maneira que você vai picar a folha e eu vou me alimentar desse açuquinha que sai de você. Então, obviamente, você está escravizando. É sinfilia ou esclavagismo. Tranquilo? Tem um outro exemplo, aves. Olha que ave esperta, gente. Tem ave que ela pega os ovos dela, coloca dentro do ninho de uma outra ave. Aí a ave vai chocar o ovo da outra. Estou te escravizando, vai chocar meu ovo. Olha que coisa interessante. Eu boto os ovos, aí uma outra ave é que vai ficar lá com todo o trabalho para poder chocar ovos de filhotes que são meus. Que coisa, hein? Escravidão. Agora, Cris, tem um detalhe. Eu vi numa questão de vestibular que essa relação aí, pulgão e formiga, não era sinfilia ou escravagismo. A resposta era protocooperação. Aí depende do foco. Depende do foco. Presta atenção. Se lá na história estiver falando assim, o pulgão ia ser comido por um besouro chamado de joaninha, que é um animal importante no controle biológico de pragas como essa. Aí a história está lá falando assim, ó, a joaninha ia comer o pulgão. Só que a formiga veio e começou a atacar a joaninha e protegeu o pulgão. Aí o pulgão depois veio aqui, sugou o nutriente e deu a suquinha para a formiga. Aí já mudou de assunto. Aí você já está pensando em quê? Protocooperação. Depende do que foi falado. Tranquilo? E aí, olha lá, essas palavrinhas lindas e maravilhosas aqui para poder encerrar e dar aquele ok. Presta atenção, presta atenção. Aposematismo. Mimetismo. Camuflagem. Coevolução. Mas vamos lá, você sabe disso, quer ver? Ó? Aposematismo trata-se de animais que têm uma coloração de advertência. Você sabe, a natureza normalmente te avisa, olha, cuidado, sou perigoso, sou muito colorido, eu não estou preocupado em esconder. Então, nesse caso aí, os outros predadores estão me vendo e por algum motivo eles estão me deixando passar tranquilo aí. Borboleta monarca, ela tem um gosto muito ruim, e aí, nesse caso, as aves vai lá dar a bicada na borboleta monarca e, que gosto ruim. Então, nesse caso, são colorações de advertência, são animais que têm uma coloração que já evidencia, olha, eu sou tóxico, sou perigoso, me deixa, certo? Então, aposematismo é isso. São seres que apresentam coloração de advertência e que no organismo deles já existe algum tipo de substância que é ou dá um gosto amargo ou é tóxica de alguma maneira, ok? Mimetismo. Mimetismo, eu estou imitando um ser que apresenta características perigosas. Eu sou a falsa coral, que imito a coral. Eu estou imitando, eu não tenho aquele poder de peçonha, de veneno, que existe, nesse caso, na coral verdadeira. Então, eu sou a falsa coral, mas na hora que você vê uma cobra lá vermelha, preta, você simplesmente dá um pulo. Você vai parar para poder observar. Será que é a coral verdadeira ou será que é a coral falsa? Você não vai ficar nessa. Você simplesmente vai começar a fugir. É a ideia. Então, nesse caso, eu estou imitando um ser que apresenta características perigosas. E aí, vamos lá. Camuflagem. Tranquilo, né, gente? Você sabe a farda do exército, por exemplo, o camarada está lá no meio do mato,
a tendência natural é você olhar e não perceber. São animais, igual o gafanhoto, por exemplo, que ele vai estar ali presente em determinada vegetação, capim verde, você bate o olho, você não está percebendo. Por quê? Porque ele está camuflado. Tranquilo? Por fim, coevolução. Olha essa palavra, coevolução. Eu estou evoluindo junto de você. Eu estou evoluindo ao mesmo tempo que você evolui. Tem determinados animais que eles têm sim a capacidade de serem tão tóxicos. Por quê? Por exemplo, por que algumas lagartas elas têm a habilidade de conseguir se defender de determinadas aves? Porque elas coevoluíram com relação a algumas plantas. Enquanto ela era lagarta, ela ficou comendo essa vegetação que tinha essa toxicidade. De tal maneira que depois que ela virou borboleta, essas toxinas estão nela. E aí, olha que legal, eu, lagarta, como um determinado vegetal, esse vegetal tem uma toxina, eu resisto a essa toxina, vem uma determinada ave, me abocanha e daqui a pouco solta. Eu estou coevoluindo, eu estou evoluindo juntamente com essa planta que está me ajudando nesse processo de adaptação. Ok? Então é isso, bênçãos. Então é isso. O que nós vimos hoje? Nós vimos as relações ecológicas. E elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. O que eu quero é muita harmonia para você nos seus estudos, muita força. E ó, desde já falo, curta aí, não se esqueça de curtir, não se esqueça de inscrever, olha o sininho. Esse trabalho é todo para você, por você, é por você que é estudante, dedicado, que nós, professores, existimos e temos muita dedicação para oferecer o melhor por você. Conta comigo, curta, se inscreva. Tamo junto, Deus abençoe, seja bem-vindo então ao canal Minutos de Biologia com o professor Cristiano Nogueira. Deus abençoe, até a próxima!